Hoje a gente vai falar sobre o sétimo mandamento, que está no versículo 14, que é o não cometa adultério, ou não adulterarás. Eu gosto sempre de começar, relembrando que quando Deus instituiu a lei, a Moisés, Ele não fez isso para que o povo, cumprindo essa lei, eles então teriam como se fosse uma garantia, um ingresso para a salvação. Algumas pessoas têm essa falsa ideia ainda, no mundo de hoje, de que se a gente cumprir direitinho, certinho, comportar direitinho, certinho, então Deus vai olhar para a gente e falar assim: olha que bonitinho que o Gilson comportou, olha só, ele acordou, escovou o dente, ajoelhou, orou, foi para o trabalho, não mentiu, não roubou, não enganou ninguém, voltou para casa, respeitou a família, então ele vai para o céu. Mas não é nessa forma. A lei ela não foi dada para poder nos garantir, para poder nos confiar um ingresso ao céu. Quando nós lemos aqui esse texto de Êxodo, nós vemos Deus falando aqui que eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele começa dizendo que ele já salvou o povo, que ele já libertou o povo, que o povo agora ele já está salvo, já está liberto da escravidão. E então ele agora estabelece algumas leis e regras para que o povo seja protegido, para que houvesse uma proteção na vida daquele povo. Aquele povo havia vivido séculos e séculos sobre uma cultura egípcia, e eles entrariam agora numa terra onde havia um povo que tinha uma outra cultura, um outro tipo de culto, adoravam outros deuses, eles entendiam a sociedade de outra forma, e eles precisariam entrar ali naquela cultura com algo sólido, que o firmassem os pés deles mesmo no propósito de Deus, porque Deus estabeleceu que aquele povo seria um povo diferente, que aquele povo seria luz para as nações, que aquele povo seria um anunciador das boas novas do Evangelho de Cristo. Então, a lei ela é dada para que houvesse uma proteção. E esse sétimo mandamento, ele vem para proteger a família. É um mandamento para trazer a pureza e fidelidade que o Senhor espera que nós tenhamos dentro dos nossos casamentos, dentro da nossa família. Bom, e eu gostaria de começar aqui fazendo uma pergunta para vocês. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra fidelidade? Fidelidade, qual a primeira coisa que vem à sua mente? A irmã falou dízimo aqui. Fidelidade. O que vem à sua mente? Nada? Dízimo também, irmã? Fazer as coisas certas. O que vem à sua mente? Medida certa. Fidelidade. O que vem à sua mente, Patrick? Honestidade. Ajudar o próximo. Mais alguém do lado de cá? O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Fidelidade. Comprometimento. Isso são tudo expressão dessa atitude de ser fiel. O nosso Deus, Ele é fiel. Nós vemos vários versículos na Bíblia dizendo que o nosso Deus, Ele é fiel. E nós encontramos um texto em Romanos que vai mostrar para a gente um paralelo, um contraste com o mundo que nós vivemos e com aquilo que Deus espera de nós. Em Romanos 12, no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos
por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um contraste muito grande, né, entre o mundo atual e o chamado de Deus à nossa fidelidade, né, à nossa santidade. Quando Paulo orienta aqui os romanos, dizendo, não vos conformeis com este mundo, ele traz essa reflexão, porque por muitas vezes nós podemos ser levados pela cultura, nós podemos ser conduzidos pela cultura, porque se de um lado, né, o inimigo pode tentar nos dominar de maneira agressiva, mas o inimigo também pode tentar nos dominar, né, atentando àquilo que é prazeroso para nós. Ele pode tentar nos vislumbrar, né, nos tornarmos ali deslumbrados com situações. O inimigo pode usar isso, e nós vemos um exemplo claro disso, de Daniel e os seus amigos ali, quando foram levados à Babilônia e foram expostos ali a riquezas, a benefícios, a prazeres, foram expostos ali a serem pessoas honradas, mas eles escolheram e decidiram se manter fiel a Deus e aquilo que o Senhor havia os orientado. Então, nós precisamos, né, entender que este mundo está andando contrário ao nosso Deus. A mensagem do pastor Lélio aqui, né, antes da nossa aula, vem muito, né, nessa direção, de olharmos para essa sociedade e entendermos que o mundo jaz no maligno. E a nossa postura precisa ser diferente. Nós não podemos nos conformar, nos guiar com os padrões do mundo. Nós precisamos nos transformar, renovar a nossa mente. E renovar a mente, ela vai muito além de termos o conhecimento, de conhecermos e descobrirmos como as coisas funcionam. O renovar a mente, ela passa, né, por um relacionamento, né, sincero com a palavra de Deus e com o próprio Deus, que irá trazer essa transformação, essa renovação da nossa mente. E então nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse sétimo mandamento, ele é um mandamento breve, né? Não adulterarás, mas ele carrega uma profundidade moral e espiritual muito grande. Sigamos. O Senhor, ele deseja não apenas impedir o adultério com esse mandamento. Deus, ele não quer só impedir o adultério físico, né? Não adulterarás, então, ele não quer só impedir isso, mas ele quer também purificar o nosso coração. Quando nós vemos Jesus tratando desse texto, né, no Novo Testamento, ele diz, olha, ouvistes que foi dito, né, não adulterarás, mas porém eu te digo, né, se você desejar, você já cometeu adultério. Então, Jesus, ele aprofunda, ele amplia esse mandamento. Não é só o adultério físico, mas ele busca também purificar o nosso coração. John Stott, ele vai dizer que a pureza é a liberdade do egoísmo disfarçado de amor. Pureza é liberdade do egoísmo, é a liberdade do egoísmo disfarçada de amor. John Stott, ele não vê a pureza aqui somente como uma castidade, né, sexual, mas ele também encara a pureza como integridade do coração. Um coração íntegro também é pureza sexual. E a gente vê isso, né, em Mateus 5, versículo 8, onde o Senhor diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão
a Deus. Esse egoísmo disfarçado de amor, ele vem de forma sutil em nossas vidas. Às vezes a gente nem percebe, né? A gente chama de amor aquilo que é um egoísmo nosso, né? Quando nós buscamos o outro para satisfazer as nossas próprias carências, né? Quantos relacionamentos não se baseiam nisso, em obter, né, uma satisfação da minha necessidade, da minha carência. Relacionamentos que se baseiam, né, no dinheiro, né? Eu não tenho dinheiro, então eu vou procurar alguém que tenha dinheiro para que eu possa satisfazer essa minha carência. Outras carências emocionais também, que podem ser uma prisão em alguns relacionamentos. Às vezes nós ajudamos esperando o reconhecimento. Quem aqui nunca arrumou a casa toda para a esposa, para ela chegar e elogiar? Quem nunca fez isso? Levanta a mão aí. Foi lá, lava as vasilhas todas, limpa o fogão, né, que é uma coisa importante lá em casa, gente, o fogão limpo. Limpa o fogão, aproveita e lava aquele cesto de roupa suja, joga na máquina, pá! Eu acho muito prático lavar roupa. Vai lá, lava os banheiros, arruma a casa, passa pano, joga um cheirinho na porta, para na hora que ela abrir, e aí você faz isso tudo e fica lá rápido, né? Eu arrumo casa muito rápido, gente. Se vocês quiserem me contratar para arrumar a casa, com meia hora, uma água no balde, eu limpo a casa toda. E sou econômico também. O Davi gostou, ela já quer me contratar. Arruma tudo. Arruma tudo, aí você senta no sofá lá e está lá assistindo televisão, assim, despistado, diz que não sabe de nada, e de repente ela chega, abre a porta e não fala nada. Não fala nada, você limpou? Sapecou. Às vezes nós estamos ajudando, querendo reconhecimento. E a pureza não trata disso. A pureza ela não trata disso. Às vezes nós amamos para sermos amados. Né? Não, eu vou amar porque aí a Juliana vai me amar também. Então eu vou amar ela porque se eu amá-la, ela também vai me amar. E nós, então, temos esse sentimento que parece amor, mas a motivação é voltada ao próprio eu. É o egoísmo mascarado de altruísmo. E o que então é que essa pureza, nesse sentido? A pureza ela vai libertar o amor desse egoísmo. Ser puro é amar de modo desinteressado. É eu arrumar a casa toda sem querer um reconhecimento da Juliana, porque eu também moro naquela casa, né? Eu também gosto do ambiente limpo. Ser puro é amar sem manipular, sem usar de manipulação para obter alguma coisa da pessoa. Sem segundas intenções, sem buscar retorno, é agir movido pela verdade, agir movido pela bondade e pela vontade de Deus, e não por vantagens pessoais. A pureza, portanto, é purificar o amor do egoísmo. Ela transforma um amor possessivo, carente, manipulador em um amor genuíno, aquele que não busca os seus próprios interesses, como Paulo bem diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. É amar o cônjuge, não apenas pelo prazer ou conforto que ele traz. Nós podemos trazer prazer e conforto para o nosso cônjuge, não é isso que está se tratando aqui, mas o meu amor não é por isso. O meu amor é por quem ele é diante de Deus. Quem ele é diante de Deus. E não pelo conforto ou pelo prazer que eu posso obter daquela pessoa. Bom, qual que é o propósito do casamento, então? O propósito divino do casamento.
Em Gênesis 2, 24, vai dizer: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Primeiro, que o casamento ele é uma instituição divina. Às vezes as pessoas podem achar que foi uma invenção do homem. O homem é que inventou isso. Lá no Jardim do Éden, quando Adão estava ali no Éden, ainda solitário, pondo o nome dos bichos, cuidando daquilo tudo, quem percebeu que ele estava sozinho, que ele precisava de uma auxiliadora, foi quem? Quem? Não foi ele mesmo, não? Falou assim: ó Deus, aqui, eu estou aqui sozinho, o senhor está vendo? Me faz uma mulher aqui para eu poder ficar mais tranquilo, não ficar sozinho. Não foi Adão que fez isso. Foi Deus que entendeu, foi Deus que planejou, Deus que fez, Deus que entregou a Adão. E então ali, Deus, ele institui essa união entre um homem e uma mulher. E aí nós vemos o Gênesis 2, 24 dizendo isso. Então, não é uma invenção humana. E não é também um contrato social. Essa semana, bombou nas redes sociais, eu já nem terminei de falar, já tem gente rindo. Bombou nas redes sociais, um novo casal, no Brasil, aí, entre um jogador famoso de futebol e uma pessoa que eu não sei muito bem o que ela faz, mas parece ser famosa também. No trabalho, então, as pessoas estavam falando como se fosse uma novela das 8 da Globo. Estão banalizando as coisas, estão reduzindo essa bênção, essa preciosidade, essa união que Deus instituiu. Estão tornando isso simplesmente um contrato, onde não cumpriu os requisitos do contrato, tchau e benção. Tchau e benção. Não é um contrato, é uma aliança estabelecida por Deus. Isso é o casamento. Deus cria um homem e uma mulher para que eles possam se tornar uma só carne no casamento. E nós vemos Paulo falando em Efésios, capítulo 5, se você vai ler lá, você vai perceber que ele faz um paralelo entre a união de um homem com a mulher, o casamento, com Cristo e a igreja. Ele faz esse paralelo. O meu relacionamento, o meu casamento, ele é como Cristo e a igreja. É algo profundo, é algo espiritual, não é só carnal, não é só material. E essa nossa união conjugal, ela também precisa testemunhar da fidelidade divina, que é o nosso segundo ponto ali no slide. Deus, ele é fiel à sua aliança para com o povo. Cristo é fiel com a sua igreja. Ele na figura do noivo e a igreja na figura da noiva, eles são fiéis. Eles são fiéis. Então, nós também precisamos refletir, testemunhar essa fidelidade. Quando você vê um marido, uma mulher, vivendo a sua vida normal, com seus filhos normais, buscando a santidade, como o pastor Lélio falou aqui, buscando ser íntegro, reto como Jó, essa família está testemunhando a fidelidade divina, a fidelidade de Cristo para com a sua igreja. Assim como Cristo não abandona o seu povo, o casal cristão é chamado também a refletir essa união e essa lealdade. Terceiro ponto, o mandamento ele protege a família como célula vital da sociedade, a fidelidade conjugal, ela vai testemunhar disso. Então, quando a aliança matrimonial é desonrada, todo o tecido social sofre. O adultério, ele destrói a confiança, ele gera dor, ele desintegra famílias. Então, vocês, certamente têm muito mais experiência do que eu, apesar de eu não ser tão jovem, mas vocês têm muito mais experiência do que eu. Talvez vocês já viram famílias sendo destruídas por causa do adultério. Famílias sendo dilaceradas, filhos sendo dilacerados por causa do adultério.
famílias inteiras, e isso não impacta só aquele núcleo pequeno, ele impacta toda a família, do lado dos pais, do lado, né, da mãe, impacta toda a família acaba sendo envolvida nessa calamidade, porque uma pessoa descumpriu, quebrou a fidelidade, descumpriu aquele compromisso que ele tinha com alguém. Honrar o casamento é honrar o Criador. A fidelidade do lar é um culto diário a Deus. Essa fidelidade no lar é um culto diário a Deus. Quando você honra a sua esposa, quando você honra o seu marido, quando você se compromete em ser fiel, você está cultuando também ao nosso Deus, você está também honrando ao nosso Deus. Eu queria fazer mais uma pergunta, participação de vocês agora. Gostaria que você compartilhasse, né, um valor que reflete a fidelidade de Deus. Qual seria um valor dentro do casamento que reflete a fidelidade de Deus? Um de cada vez, nem pode ser um só. Juliana. Respeito. Segurança. Sinceridade. Do lado de cá agora, vou deixar vocês participarem. Naô, fala Naô. Você está doido querendo falar, levantou a mão e não. Transparência. Amizade. Diálogo, né? Disponibilidade de tempo. Simpatia. Empatia. Fidelidade. Eu anotei alguns aqui. Alguns vocês já falaram. Anotei compromisso. Compromisso é também um valor, né, que reflete essa fidelidade de Deus. Em Deuteronômio 7:9, diz assim: o Senhor teu Deus é Deus fiel, que guarda a aliança. Deus, ele se compromete, ele é comprometido. E assim também nós precisamos refletir esse valor dentro dos nossos casamentos. Lealdade, Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. O nosso Deus, ele é imutável, ele é leal. Não há distração, não há oferta que vai fazer o nosso Deus mudar. E assim nós também precisamos ser leais. Não podemos ficar sendo levados de um lado para o outro, por uma oportunidade aqui, outra ali, porque o mundo vai oferecer, meu irmão. O mundo vai oferecer, o nosso inimigo vai tentar nos desviar dos caminhos do Senhor, mas nós precisamos permanecer fiel àquela que o Senhor colocou do nosso lado, fiel àquele que nos chamou, o nosso Deus poderoso. Uma outra, mais uma aqui só, que é serviço e sacrifício. Efésios 5:25, Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor fiel é sacrificial. Às vezes a gente tem dificuldade de compreender isso, né? Como assim amor é sacrifício? Né? Amor é coisa boa. A pregação do mundo aí fora, né, principalmente nas novelas, nos filmes, né, em qualquer programa de televisão, vai dizer que o amor não é sacrifício, o amor é coisa boa. Né, o amor é um sentimento gostoso, né, quando você está feliz, quando você está alegre, então isso é amor. Mas na visão bíblica, o amor fiel, ele é um amor sacrificial.
Quando Paulo orienta ali em Efésios, ele diz que nós, maridos, precisamos amar as nossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, até a morte. No casamento, servir um ao outro com humildade e altruísmo é espelhar a entrega de Cristo, um amor que não busca o próprio interesse, mas o bem do outro. Este é o amor que Cristo espera, esse é o amor que a sua esposa espera, esse é o amor que o seu esposo espera de você, um amor sacrificial. Vamos caminhar. O perigo da infidelidade. Até aqui nós, só recapitulando, né? Até aqui nós falamos, né, sobre o mandamento, nós falamos sobre o casamento, né, que é uma instituição de Deus, e nós falamos, né, de como o casamento deve ser, né, na visão bíblica. Ele deve refletir Cristo, deve refletir a glória do nosso Deus. Mas existem ameaças, existem perigos que podem comprometer o nosso casamento, que podem comprometer a nossa vida, o nosso relacionamento. E este 7º mandamento, ele vem para tentar nos proteger desse risco, nos proteger desse perigo. Em Provérbios 6, 32 e 33, diz: o que comete adultério é falto de juízo, destrói a si mesmo quem assim procede, achará feridas e vergonha, e o seu opróbrio nunca se apagará. Primeiro, o adultério, ele é autodestrutivo. Eu já comentei isso, né? Ele não destrói só o cônjuge, né? Ele não fere só a alma do cônjuge, mas ele acaba impactando, né, destruindo a confiança e trazendo consequências espirituais ali profundas. Um exemplo, né, clássico e claro nós encontramos na palavra de Deus, que é do rei Davi, que cometeu adultério, né, com Betseba, e aquilo ali foi algo terrível na vida dele. Em Salmo 51:4 ele diz, né, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Aquela atitude de Davi trouxe sérias consequências, né, para a vida dele. O filho que Betseba esperava, né, ela perdeu. E talvez a gente pode, né, pensar assim, não, mas que Deus ruim, né? Por que né, ele é tão bonzinho, por que ele não deixou? Mas a gente se esquece de que o salário do pecado é a morte. Que quando eu caminho na direção do pecado, as consequências do pecado serão morte. Quando eu caminho em direção ao pecado, então as consequências serão trágicas, serão de morte. Mas quando eu caminho com o Senhor, eu então caminho em direção à vida. Então todo pecado tem a sua consequência. Segundo ponto, como a gente já começou a falar lá no início, né, quando Jesus diz que se você pensar, desejar em seu coração, você já cometeu adultério. O adultério, ele começa no coração. E Jesus, ele ensina isso, né, que o pecado sexual, ele nasce no olhar, do olhar e da imaginação não controlada. A nossa mente tem uma capacidade enorme de inventar e de criar coisas tenebrosas. Se a nossa mente não estiver cativa ao Senhor, os nossos pensamentos não estiverem cativos ao Senhor, se não guardarmos os nossos corações, ela ficará descontrolada. E então, a palavra do Senhor diz que a gente precisa guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Procede todas as coisas. Então, a gente precisa guardar, porque podemos ser, né, levados ou
instigados ao adultério através de algo que estamos vendo ali no nosso telefone, né, nas nossas redes sociais, pornografia, que você encontra com extrema facilidade na rede social. E às vezes você não precisa nem de procurar, né, ela chega para você. Eu não sei se vocês sabem, mas geralmente o algoritmo da rede social, ele funciona da seguinte forma: as pessoas que você segue também influenciam no que vai aparecer para você lá na sua timeline do Instagram ou da coisa que você participa lá. Então, as pessoas que você segue também influenciam, né? Coisas que elas mais veem também acabam aparecendo para você, porque ele entende que vocês são, né, grupos comuns ali de interesse. Então, a gente precisa ter muito cuidado nisso. O que os nossos olhos estão vendo, que estamos alimentando o nosso coração. As conversas impróprias, né, o flerte emocional, são sementes de adultério. John Piper, ele vai falar que a pureza é lutar para que Deus seja mais desejável que qualquer prazer proibido. Pureza é lutar para que Deus seja mais desejável que qualquer prazer proibido. A ideia aqui não é que a pureza ela é passiva. Às vezes nós temos essa ideia, né, de que a pureza é passividade, né, aquela pessoa que não faz nada, que está ali tranquila, né, um monge tibetano, ele está ali sereno. Mas a verdade é que é o contrário. É uma batalha espiritual, é uma luta emocional. Não é apenas não fazer o que é errado, mas é travar uma luta diária nos nossos corações. É uma luta diária para manter os nossos desejos orientados para Deus. Porque senão o nosso coração e a nossa mente fértil vai nos conduzir para longe dos propósitos do Senhor. E aí, a longo prazo, isso será um piso de areia movediça, e depois a gente não consegue sair mais. Essa pureza sexual, essa pureza no casamento, a gente precisa cultivá-la, resistindo o pecado, perseverando contra as tentações e nos esforçando conscientemente para manter o nosso coração centrado em Cristo. Nós precisamos entender as nossas fraquezas e fugir daquilo que simplesmente parece mal. Ele parece mal, então foge, meu irmão. Foge, porque os laços estão aí lançados para derrubar aqueles que estão, né, buscando caminhar com Cristo em santidade. A pureza não é ausência de tentação, mas é fidelidade em meio à tentação. Deus, ele precisa ser mais desejado em nossas almas. John Piper fala muito disso, que a nossa vontade, a nossa satisfação, o nosso prazer, se ele estiver todo em Deus, na sua plenitude, não vai ter oferta no mundo, não vai ter nenhum desejo nosso carnal que vá nos derrubar, porque a nossa vontade, o nosso prazer, a nossa satisfação maior está em Deus, naquele que nos chamou. Essa santidade não é apenas dizer não ao pecado, mas é dizer um sim maiúsculo para Deus. Não é uma negação fria, mas ela é uma substituição de desejos. Trocamos os prazeres transitórios pelo deleite supremo e superior em Deus. O nosso prazer está no Senhor. O nosso deleite está no Senhor. O mundo vai oferecer todo tipo de prazer. E a gente precisa saber e reconhecer que o pecado, ele oferece prazer.
O pecado oferece prazer, mas são prazeres proibidos, enganosos e passageiros. Como lá no Éden, o fruto do Éden, ele atraiu. Eva comeu, Adão comeu, e ali veio a decadência da humanidade. Porque ele atrai, mas ele também destrói. Pureza, portanto, não é apenas comportamento ético, mas adoração verdadeira, quando o coração encontra em Deus algo melhor que qualquer tentação. Deus é melhor do que qualquer tentação. Vamos lá que o nosso tempo está correndo, né? A cultura moderna ela tem banalizado o pecado sexual de maneira, escancarada. A gente vive uma era que é chamada de liberdade. Estamos vivendo uma era que é liberdade, mas Deus chama isso de escravidão. São pessoas escravas dos seus próprios prazeres. Uma época em que a infidelidade é glorificada e a fidelidade ela é ridicularizada. Partindo para o final, a restauração pela graça. João 8,11 diz: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus oferece perdão e novo começo. Como nós falamos aqui até agora, o próprio Jesus disse: o adultério não está somente na consumação do ato, mas o adultério também está aqui na nossa mente, está aqui nos nossos corações. Mas Jesus ele oferece perdão e novo começo. Aqui em João 8 nós vemos a história da mulher que foi apanhada em adultério e foi condenada pelos homens, mas foi perdoada por Cristo, que não negou o pecado, mas abriu o caminho da transformação. Há uma urgência de nós assumirmos esse compromisso em sermos fiéis, em buscarmos essa pureza que Deus espera de nós. E Jesus, ele oferece esse perdão. Eu não sei como você tem refletido diante disso que nós estamos colocando aqui hoje. Se você reconhece em você alguma coisa aí no seu coração que está lá naquela gaveta obscura, que está lá naquele armário obscuro, que você identifica e sabe que é algo pecaminoso, que é algo que envergonha. O convite do Senhor aqui hoje, para mim, para você, é para o perdão. Assim como aquela mulher, diante de Cristo ali, reconhecer: Deus, eu preciso que o Senhor transforme o meu coração. Eu preciso que o Senhor transforme os meus pensamentos, para que eu possa viver uma vida de pureza diante do Senhor. A graça, ela restaura o que o pecado destruiu. Casamentos feridos podem ser curados pela graça e o perdão de Deus, pela renovação desse pacto de fidelidade e de pureza. E esse Espírito Santo que opera em nossos corações, ele pode renovar os nossos corações, ele pode purificar os nossos desejos e devolver a nossa alegria e satisfação na nossa aliança, no nosso compromisso que nós temos com nossa família. Salmo 51, 10 e 12, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova
em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Que o Senhor possa transformar os nossos corações, possa mudar o nosso coração. E às vezes nós estamos, só conduzindo a nossa vida e abrindo concessões para algumas coisas. Ah, não, só isso aqui. Ah, não, apareceu aqui sem querer, rapidinho. Nós precisamos nos comprometer com a pureza e com a fidelidade ao Senhor. A obediência, ela é fruto da graça e não do esforço humano. A obediência é fruto da graça e não do esforço humano. A lei mostra o perdão e a graça dá poder para cumpri-la. A restauração de casamentos, de pessoas, começa no altar do arrependimento, onde a confissão e submissão à cura. Para a gente concluir, aplicações práticas. Primeiro, guarde o coração. Segundo, honre o casamento. Terceiro, cultive o amor. Quarto, evite brechas digitais. 5, busque restauração. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos ler junto? 1 João 9, se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Vamos ler Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém? Eu quero te convidar a orar. Nós estamos encerrando. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, que superabunda, Deus, em nossas vidas, que supera, Deus, toda transgressão, todo pecado, toda maldade que um dia fizemos, que fazemos e que ainda iremos fazer. A tua graça, Deus, é maior. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor cumpre a sua palavra, Deus. O Senhor nos resgatou, nos libertou. Muito obrigado, Senhor. Gratos somos. Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a sermos um testemunho vivo, ó Deus, dessa maravilhosa graça. Sermos um testemunho vivo, ó Deus, desse perdão que o Senhor dispensou a cada um de nós. Que nós possamos refletir isso nos nossos relacionamentos dentro dos nossos lares. Que eu possa agir com graça, Deus, com os meus filhos, com a minha esposa. Que eu possa agir com perdão, ó Deus, com os meus filhos, com a minha esposa. Que o meu lar, ó Deus, seja um testemunho que possa refletir a graça e o evangelho do Senhor, ó Pai. Que o lar de cada um dos meus irmãos aqui, ó Pai, sejam verdadeiros, ó Pai, faróis em onde eles estão, ó Deus, trazendo luz, ó Deus, para aquelas famílias que estão vivendo, ó Pai, terríveis desertos, que estão vivendo terríveis tragédias. Que essas famílias sejam oásis, ó Deus, onde essas outras famílias possam ir e serem curadas pelo Senhor. Pai, que a tua igreja, Deus, possa levantar com coragem e com ousadia para viver com pureza neste mundo pecaminoso, neste mundo infiel, neste mundo contaminado.
Deus, que possamos levantar com ousadia e coragem e assumir a nossa posição. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor nos dê um domingo abençoado, abençoe a vida de cada um irmão, ó Pai. Em nome de Jesus, a Ti oramos. Amém. 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 Deus abençoe a cada um de vocês. Um bom domingo a todos. Nos vemos logo mais à noite. Você que está em casa também, Deus te abençoe.